Olá malta, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo. Desta vez trago-vos um vídeo diferente, como provavelmente já viram no título. É um review, sim, mas neste caso é review do filme de Project Hail Mary. Então o filme está nos cinemas, ainda acho eu. E então queria dar a minha opinião como alguém que leu o livro. Antes de mais, um pequeno disclaimer. Eu estou longe de ter já visto os mesmos filmes do quantidade de livros que já li. Ou seja, eu não sou muito ávido a ver a filmes. Quero começar a ver mais, mas principalmente depois de ter visto este filme, depois de ter visto Dune e Marty Supreme, provavelmente foram os últimos filmes que eu vi e que me impactaram. Mas queria começar a ver mais filmes e pronto, talvez trazer mais reviews aqui para o canal, principalmente de filmes que são baseados em histórias destes livros de fantasia ou sci-fi que vos trouxe. Portanto, para quem quiser saber sobre o livro, a review vai estar no canal. Basta descerem um bocado ou ir à playlist de reviews de livros, que está lá eu a falar o que é que eu achei da leitura, o que é que eu achei do livro, e que sim, é muito bom, recomendo muito a leitura. Recomendo também lerem antes de verem o filme. Eu vou já passar então para o que eu achei do livro, do filme, enganei-me, mas eu gostei mais do livro do que do filme. Mas pronto, vamos passar então para ouvir-me a falar de filmes sem eu perceber ponta de nada de filmes. Vou começar com os pontos negativos para depois acabar com os pontos positivos. Sim, parece que foi uau! Agora, quanto ao início, o início foi algo que piorou, na minha opinião, porque o início do livro é incrível. Tu então és atirado para o ponto de vista de um personagem que está completamente perdido no espaço e tu vês além de estar perdido no espaço, ele perdeu as memórias, ele não sabe porque é que está lá. Então tu vês a evolução dele, a lembrar-se aos poucos o que é que aconteceu, porque é que está lá, qual é o objetivo dele estar lá, que não foi feito neste filme. Isto porque é muito difícil fazer também. Este livro, tu ao leres um livro, porque temos que perceber que são mídias totalmente diferentes. O livro permite tu estás sempre, principalmente um livro em que está escrito na primeira pessoa, permite tu estás sempre dentro da cabeça do personagem. Neste caso de um filme, o que eu acho que eles poderiam ter feito, mais uma vez, eu não percebo nada de filmes, era, por exemplo, neste início, estarmos a ouvir talvez os pensamentos dele como um narrador, tipo a dizer, ok, este sou eu, como é que eu vim parar nesta situação? Sei lá, qualquer cena desse género, porque o início era literalmente das partes mais engraçadas do livro. Há sempre uma piada que eu nunca me vou esquecer, que é ele quando percebe que ele gostava de crianças e começa a dizer, what, se calhar gosto demasiado de crianças, já estou a assustar o que é que isto pode vir a ser, mas não, ele descobre que era um professor, e esse início foi tirado de nós no filme. E eu acho que foi um ponto negativo. Podia ter sido melhor conseguido, na minha opinião. O início foi muito, muito rushado. Também, claro, para passar de livro para o filme, tem que ser algumas partes cortadas. Só que na minha humilde opinião, essa era uma parte que eu gostaria de ter visto melhor no filme. Outro ponto, então, que também não gostei foi o facto de não abordaram quase nada de nada a relação com as pessoas na Terra, entre o Ryland Grace, acho que é assim que ele chama, não é Grace Ryland, pronto, entre o Ryland e as pessoas da Terra, tipo, a relação dele com a mulher que também estava a faltar o nome, que o trouxe para o projeto, tipo, faltou. Novamente, tem que tirar coisas. Eu entendo, mas eu gostaria que não tivessem tirado essa parte. Agora, pergunta-me que partes é que querias que eu tivesse tirado? Nenhuma. Eu vi um filme de 5 horas, se fosse preciso, porque eu gostei muito do livro. Por isso é que eu não sou realizador, porque eu não iria saber o que havia de cortar. Mas novamente, eu gostava que tivesse mais a relação entre ele e as pessoas, mostrar mais como é que foi a evolução do projeto quando ele estava na Terra, tipo, as lembranças que ele foi tendo. Um ponto negativo que eu já tinha dado ao livro tornou-se ainda mais negativo agora no filme, porque
é as ações ou os problemas como são feitos são muito facilmente ultrapassáveis. Tu não ficas em momento algum, isto a falar do livro, ficas em momento algum assim, será que vai correr mal? Será não? Personagem principal, luta, tu vais conseguir. Parece sempre que ele vai conseguir se safar. No filme, ainda é pior. Muitas das partes em que tu pensas, ui meu Deus, ele fez as neiras, ou tipo, a ação em si tiraram muitas partes, principalmente na parte em que não vou dar spoiler, mas pronto, o Rocky faz uma cena, tiraram toda a outra parte dessa ação e que está presente no livro e no filme não meteram, não sei porquê, não, eu entendo que têm que cortar novamente, mas isso era importante, pelo menos para tu durante o filme ficaste tipo, preso à cadeira, tipo, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? E pronto, tornou-se sentimentalmente, não sei se é assim que se pode dizer, muito mais tranquilo. Não tão, oh meu Deus, vai dar asneira, vai dar merda. Não, foi tipo, ok, tudo vai correr bem, arco-íris e pássaros e o caraças. Foi isso. Para acabar os pontos negativos, vamos acabar com o fim. Porquê? Porquê que mudaram o fim? Tipo, eu vou dizer, tipo, isto não é um spoiler, mas pronto. Tem aqui, eu vou meter o tempo se quiserem saltar estes tipo 30 segundos em que eu vou dizer isto. Mas pronto, para quem não quiser saber nada, mas acreditem, não vai ser um spoiler. Pronto, se ainda estou aqui. Porquê é que não o deixaram velho? Porquê? Porquê é que no fim ele está novo, como sempre teve? Tipo, não envelheceu um ano sequer. Ele está igualzinho. Tipo, há CGI, há edição, há tudo, há até inteligência artificial para meter as pessoas mais velhas. Porquê é que o ator, ou o personagem neste caso, continua igual? Tipo, não é assim que está no livro. Não é. Isso traz muita mais carga à decisão que ele toma. Traz muito mais, oh meu Deus, ele fez isto. Não devia ter feito. Ou ele devia ter feito isso. Mas é um ponto negativo que ele ficou velho. Tipo, porquê? É novamente, tornam a história um passeio. Literalmente um passeio. Não houve problemas nenhum. Ele nem sequer envelheceu. Ele nem sequer está tipo todo destruído por causa da pressão que está num planeta com tipo 6, 9 vezes a atmosfera da Terra. Ou seja, está todo destruído. As articulações está acabado. Não. Tipo... Yeah, mano. Não gostei nada dessa alteração. Por acaso foi... Acho que estou para perceber que não gostei. Portanto, para quem voltou agora, houve uma alteração no fim que eu não gostei mesmo nada. Tirou qualquer dificuldade, qualquer problema moral da escolha que ele tem de fazer. Mas pronto. Vamos lá para a parte positiva deste filme. Podemos começar globalmente com tipo a imagem, os efeitos pessoais, especiais, as naves, os mundos, estava bonito. Foi muito bonito. A imagem muito bem conseguida. Eu senti que estava lá com eles. Foi muito bem feito. E outra coisa que também, na minha opinião, foi muito bem conseguida, que foi o Ryan Gosling. Perfeito. Eu no início estava com medo da escolha dele, mas depois que pensei um bocadinho melhor no personagem que é o Grace e depois de ter visto então o filme, ator muito bem escolhido. Conseguiu ser minimamente sério quando era para ser sério, até porque este filme tirou as partes pesadas e as partes sérias, mas pronto, isso está, já falei. Conseguiu ser super engraçado quando era para ser engraçado, porque este é um livro sim, engraçado, sci-fi, muitas nerdices, mas que te faz rir. E fez muito, o livro fez-me rir e o filme também me fez rir. Portanto, a ator foi muito bem escolhido. O outro personagem que eu também acho que foi muito bem conseguida foi o Rocky. O Rocky em si foi bem feito. Ponto. Foi passado do livro para o filme
para a imagem melhor do que eu conseguia imaginar quando estava a ler. Melhoraram o personagem, na minha opinião. Tornaram-no muito mais apelativo. Senti-me mais conectado com o Rocky do filme, do que com o Rocky do livro. Porque, não vou dizer, porque não vou dar um spoiler bem grande da história, mas gostei muito mais do Rocky do filme. O último ponto positivo, que foi basicamente, pelo que eu percebi, a transição, a adaptação, o ponto mais importante desta adaptação, porque pronto, como eu já falei várias vezes, tu ao passar de um livro para um filme tens de cortar, portanto tens de focar numa outra história, num ou outro ponto principal da história e não em todos os pontos. E eu acho que o ponto que mais se focaram nesta adaptação e que foi muito, muito, muito bem feito, novamente até acho que foi melhor feito do que no livro, que foi a relação entre o Rocky e o Ryland. Foi incrível. Melhores amigos, tipo, relação bro punch incrível, super radical, tu e o teu best friend, tu e o teu bro, incrível. Foi muito bem feito. E para se focarem tanto nessa relação, que foi muito bem conseguida, novamente eu digo, muito bem conseguida, tiveram que cortar outras partes. A minha humilde opinião, não gostei de grande parte desses cortes que fizeram, mas foi, acho que o Rocky passou a ser tipo o queridinho da malta que viu o filme. Muito bem feito, e a relação deles, incrível, muito real, muito... Fez sentido a escolha depois que o Ryland faz no fim. Bem feito, completamente bem feito. Agora, para acabar, é basicamente fazer tipo assim um resuminho de tudo o que eu estive a falar, que foi, esta adaptação focou-se mais num ponto que para mim, quando li, quando interpretei, não foi o ponto mais importante. Como já deu para perceber, o foco deste filme, o foco desta adaptação foi feita na relação entre o Rocky e o Ryland. E deixou um bocadinho de parte todo o facto de eles estarem a tentar salvar o mundo. E deixou isso de parte e das peripécias que eles tiveram que passar, dos problemas que eles tiveram que ultrapassar para então salvar o mundo. Tornou-se um filme de amizade. Uma rom-com, um bro-com, um bromance-com entre estes dois personagens. E na minha opinião, eu gostei. É um bom filme. No entanto, não é que seja uma má adaptação, mas talvez não foi a adaptação que eu estava à espera ou a adaptação que eu faria se fosse eu a adaptar este livro. Pelo menos não foi os pontos principais que eu tirei do livro. E agora, eu fui ver o filme com 2 amigos meus e eles não tinham lido o livro, portanto foram para lá sem saber nada. E eles gostaram muito do filme. Portanto, eu acho que como um filme isolado, é um filme muito bem feito. No entanto, vendo isto como uma adaptação, acredito que há pontos que a gente que leu o livro e que gostou quisesse ter visto no ecrã. Mas pronto, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham agora percebido se querem ver o filme ou não. Eu recomendo. Foi um filme fixe de ver, gostei muito. Compensou eu a pagar o bilhete de cinema. Mas novamente, tem no canal a review do livro se quiserem ler, que também recomendo muito. Recomendo mais lerem o livro do que verem o filme, se para ser sincero. O original é sempre melhor. Ainda estou à espera de um momento em que vou conseguir comprovar que uma adaptação foi melhor feita do que o original. Posso estar-me a esquecer de alguma assim de cabeça, mas não acho que exista. E pronto, eu vendo por aqui, deixem like se gostaram do vídeo, se quiserem mais vídeos a falar então de livros ou futuramente de filmes e séries, ou seja, a adaptação destes livros, inscrevam-se no canal e digam também nos comentários então se querem mais este conteúdo de adaptações. E eu vou ficando por aqui, que já está um vídeo enorme para vocês, peço imensa desculpa. Se ficaram até aqui,
A minha voz está toda destruída. Se ficaram até aqui, muito obrigado. Um beijo, boas leituras e boas visões de filmes de cinema, sei lá. Eu vou embora. Tchau.